Boa tarde a todos e a todas. Começo por cumprimentar o painel, excelentíssima Subdiretora-Geral da Educação, doutora Eulália Alexandre, e os ilustres convidados, doutor Paulo Dias, doutor João Cunha, doutor Levi Leonido, doutora Ana Paula e doutor António Moreira. Saúdo a doutora Carla Rosa, coordenadora do Programa de Educação Estética e Artística, a doutora Ana Carreira e o doutor Jorge Santos pelo apoio técnico. Cumprimento ainda todos os colegas embaixadores presentes e todos os docentes que se quiseram juntar a nós. Hoje, Dia Mundial da Criança, vamos dar início a um ciclo de webinars temáticos promovidos pelo Programa de Educação Estética e Artística da Direção-Geral da Educação, dedicados à educação artística no território, com o objetivo de promover a reflexão e a partilha de práticas educativas para que as artes estejam no cotidiano da escola. Desta forma, pretendemos partilhar inquietações, ideias e experiências potenciadoras de diferentes práticas criativas estruturados em 3 fortes motrizes: arte, educação e território. Sem mais demoras, dou a palavra à excelentíssima Subdiretora-Geral da Educação, doutora Eulália Alexandre. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Inês. Muito obrigada por esta introdução e por nos situar neste primeiro do que será um ciclo de webinars em que nós vamos falar de arte e território e que ganha uma dimensão ainda mais importante, porque quando nós falamos de cada contexto, falamos da arte em geral, mas depois falamos de cada contexto, falamos de cada território, e essa é que é realmente a importância que as escolas possam ter no seu cotidiano, como têm outras dimensões do conhecimento e outras competências e desenvolvem outras competências, possam também fazê-lo e devam fazê-lo nesta área do nosso programa de educação estética e artística e que tenta sempre mudar o cotidiano das escolas. Como dizia a Inês, e muito bem, esta inquietação, esta forma de olhar, esta interdisciplinaridade, porque tudo se faz trazendo o trabalho dos professores, o trabalho dos alunos em comunidade, estabelecendo estas relações. E este painel é muito bem e muito ilustrativo desta relação e destas articulações que se estabelecem também no território e que ganham muito mais com essa articulação. Temos aqui hoje connosco e na pessoa da Inês Falcão, cumprimento todos os embaixadores. O Programa de Educação Estética e Artística resolveu, em boa hora, criar estas figuras, estes embaixadores que são a representação em cada território. Se nós formos à palavra, é mesmo a representação do programa em cada um dos territórios, conhecem as populações, conhecem os professores, conhecem os agrupamentos, contactam diretamente e desenvolvem. Portanto, muito obrigado a todos os embaixadores e a Inês hoje fará aqui a moderação, é a nossa embaixadora deste território. Depois, porque trazemos também, e só faz sentido, se os nossos líderes das nossas escolas quiserem que estes programas aconteçam e que os seus alunos cresçam com os horizontes a ganhar mundo, a querer sair daquilo que muitas vezes se faz e é pouco, tem que se fazer mais. Então temos aqui o diretor de Macedo Cavaleiros, Dr. Paulo Dias, muito obrigada também por vir partilhar como é que se pode fazer, e também a professora Ana Paula Moura, do agrupamento de escolas de Mursa, que também nos traz esta dimensão de como é que isto é possível e como é que isto pode acontecer na escola. Depois a articulação ganha sentido com os equipamentos culturais e por isso temos também o nosso diretor do Teatro Municipal de Bragança, portanto, João Cunha, muito obrigada também por estar aqui connosco. E depois juntamos a academia, juntamos a formação de professores, juntamos esta vontade de começar seja uma formação inicial, seja uma formação em contexto, e temos aqui o professor Levi Leonido da UTAD, da Universidade, que acompanha e que pode também ajudar a desenvolver e criar a articulação. Depois, não posso deixar também uma palavra ao nosso professor António Moreira, que tanto tem colaborado connosco e em momentos tão difíceis
nos apoiou na criação e no estabelecimento de ligação na formação do digital, porque as escolas não ficarão iguais e vamos aproveitar o melhor destes mundos e do que estes mundos podem fazer. Portanto, muito obrigada por aceitarem estar neste painel, por colaborarem todos os dias e quererem fazer melhor educação, e é isso que se pretende. Não posso deixar, obviamente, uma palavra para a nossa coordenadora do Programa de Educação Estética e Artística, e na pessoa da doutora Carla Rosa, cumprimento toda a equipa que faz o trabalho nas escolas e coordena o trabalho também dos embaixadores. Portanto, vamos continuar, é uma aposta da Direção-Geral da Educação, é uma aposta da educação em Portugal, trazer a arte para o lugar que lhe é devido e para aquilo que temos todos de desenvolver. É Dia da Criança, é um dia especial para todos os professores, para todos os educadores, para todos nós, é muito especial para as crianças, para as famílias, portanto vamos aproveitar e trazer esta alegria que é poder trabalhar no Programa de Educação Estética e Artística e aproveitá-lo neste contexto webinar. Inês, passo-lhe a palavra e penso que será agora a sua vez de continuar. Sim, muito obrigada, doutora Eulália. Prazer é nosso também. E agora vou dar continuidade. Continuamos agora com um dos nossos convidados, o doutor Paulo Dias, diretor do agrupamento das escolas de Macedo Cabaleiros, que nos vai falar do Programa de Educação Estética e Artística no território. Obrigado, Inês. Começo por cumprimentar todo o painel, na pessoa da doutora Eulália Alexandra, agradecer o vosso simpático convite e dizer-vos que espero estar à altura do desafio. É mais um desafio que levarei com todo o prazer a cabo. Tal como foi lançado o Programa de Educação Estética e Artística, enquanto desafio, já há uns anos, e ao qual eu aderi imediatamente, até porque ele acaba por se enquadrar numa estratégia global do agrupamento para a questão das artes, e portanto foi com grande alegria que vi este projeto nascer e crescer e que me vi envolvido, eu e os nossos professores e os nossos alunos no seu desenvolvimento. Eu vou falar do plano ao nível do território e vou falar do território de Macedo Cabaleiros, uma vez que sou responsável por toda a educação pública no concelho. Tenho praticamente o universo dos alunos de pré-escolar e depois os restantes alunos até o 12º, com todas as ofertas profissionais e não só. E vou destacar aqui algo que foi muito importante para a implementação deste programa, que foi desde logo a formação. A formação que foi feita aos docentes, nomeadamente ao primeiro ciclo e ao pré-escolar, que mereceram uma fortíssima adesão desde o primeiro dia e creio que tem havido até alguma pressão para se repetir e para se aprofundarem as ações, mas não só. Depois fui sentindo que os professores dos outros ciclos também quiseram aderir. Evidentemente que numa fase inicial, no segundo ciclo, mais os professores do EVT e das expressões, mas isso é algo que eu irei falar um pouco mais à frente. Acho que é algo que tem vindo também a evoluir. Claro que foi um processo paulatino, tem sido devagar, tem acontecido, mas passos firmes, sustentados, e acho que, como dizia ainda agora, a estratégia de disseminação que houve através da formação e atualização do corpo docente serviu de sensibilização, logo numa fase inicial, mas também para fazer a implementação e até o desenvolvimento do programa, tornando-se hoje em dia em cada escola e creio que em todo o agrupamento uma prática. É evidente que nos socorremos das parcerias também para sustentar esta atividade, e isto também potencia a integração
do meio e no meio, não é? E portanto, a Câmara Municipal, a Casa do Careto, bandas filarmónicas, os museus, são nossos parceiros, são entidades com quem podemos sempre contar e eles podem também contar connosco e que têm vindo sempre a enriquecer as experiências. Claro que num sentido mais prático e mais diário da docência, a questão de termos possibilidade de ter artistas residentes ou visitantes e ter outros projetos, acaba por funcionar muito como alavanca dentro da escola e é um instrumento fortíssimo ao serviço de uma educação integral que se pretende. Eu ainda hoje, numa reunião de direção, estava a falar com a minha subdiretora e estava-lhe a dizer que temos que ter a coragem de quebrar aqui algumas práticas, temos que forçar aqui alguma alteração das práticas e centrar-nos muito na capacitação dos alunos, nas competências que eles têm em desenvolver as diferentes literacias, porque face à quantidade de informação que hoje temos, se eles não conseguirem aceder à informação e dela extrair o conhecimento que precisam para a sua vida, estaremos todos a falhar. E, portanto, nesse sentido, eu penso que a educação estética e artística cria oportunidades de comunicação, de libertação, de superação dos alunos, não só dos que à partida estão mais sensíveis para os temas, mas também de alunos que vão aderindo e descobrindo o prazer da fruição individual, coletiva, da arte, da estética, que são elementos que nos acompanham em cada minuto da nossa vida, seja numa paisagem, seja no ambiente, ou até mesmo só na organização de um caderno diário. E, portanto, por aí temos visto um crescimento dos nossos alunos e também dos nossos professores absolutamente assinalável, porque creio que até as pessoas são mais felizes. Vamos avançar a partir do próximo ano com uma oferta do ensino articulado, da dança e da música, numa parceria com o Conservatório de Bragança, que penso que irá também ter um efeito fortemente impulsionador da educação estética. Eu não vejo este programa como um programa isolado. Eu não consigo compreender nem este nem os outros programas como existindo per si. E, portanto, evidentemente que também nos complementos de educação artística que oferecemos, música, drama, as artes visuais, desenvolvemos os objetivos e desenvolvemos também a estratégia que o programa quer seguir. Queria destacar aqui uma dificuldade e um elemento fortemente potenciador. Vou começar pelo potenciador, que é mais simpático. Eu penso que o elemento fortemente potenciador é o embaixador. Tal como acontece nas bibliotecas com as andorinhas, que são as coordenadoras interconcelhias, o embaixador cria um elemento de proximidade, humaniza a relação da escola com a Direção-Geral da Educação e é um rosto. E hoje, numa sociedade tão globalizada e tão impessoal, acho que termos um rosto é muito importante e felicito a Direção-Geral por essa visão, por essa capacidade. A dificuldade que vou destacar aqui é que não sei se é o que vai acontecendo no universo das escolas, mas ou por força da idade dos professores, por força da aposentação e também dos concursos, da mobilidade, temos às vezes alguma dificuldade em manter os professores e vai havendo alguma oscilação e muito do investimento que acabamos por fazer, quer na formação contínua, quer em equipamentos, quer em tudo aquilo que nos organizamos para desenvolver a educação estética e artística,
às vezes tropeçamos, voltamos atrás, temos que andar à frente, isso torna-se um elemento muito complicado. Mas eu creio que o Sr. Secretário de Estado há dias falava dos modelos de recrutamento dos professores e penso que uma boa parte dos problemas, se a solução for aquilo que apontou, ficarão resolvidos. Uma ideia final que eu queria deixar e que eu penso que é absolutamente importante é que temos que ter uma perspectiva global e interdisciplinar, incorporando todos os serviços do agrupamento e de modo a não criar uma certa guetização, geralmente por delegação destas questões nos professores das artes ou das expressões. Penso que a questão estética e artística está ao serviço de todas as disciplinas, de todas as áreas de conhecimento e é um excelente instrumento de aprendizagem e de facilitador do crescimento dos nossos alunos, do crescimento dos nossos professores e também do crescimento dos nossos parceiros e do meio em geral. E por agora seria tudo o que eu tinha para partilhar. Muito obrigada, Dr. Paulo, e já que tenho aqui ainda alguma disponibilidade, ia só colocar-lhe uma questão que eu penso que de alguma forma já nos deu alguma resposta, mas se calhar substanciar um bocadinho mais a questão que eu lhe vou colocar, que é o seguinte: como é que pode, enquanto diretor, sensibilizar os professores de todas as áreas de que a educação artística, a educação estética e artística é um domínio interdisciplinar? Olha, Inês, eu penso que a forma mais contagiante é o exemplo. Aliás, eu não acredito que a escola alguma ou agrupamento algum consiga fazer uma adesão a 100%. Eu creio que temos que começar com quem está mais motivado, com quem conseguimos motivar, com quem se identifica com o nosso projeto e depois, pela prática e pelos resultados, com certeza que se vai disseminar e que se vai expandir ao nível dos restantes professores, porque a partir do momento que eles percebam e sintam o prazer que é trabalhar estas questões e os resultados que se conseguem quando se trabalham estas questões da educação estética e artística com os nossos alunos e o impacto que isso tem globalmente nas aprendizagens, até no próprio estilo de vida dos nossos alunos e também dos pais, porque os pais depois também se sentem na necessidade de acompanhar os alunos. Creio que por aí conseguiremos, com certeza, cada vez mais envolver os professores, os funcionários, os alunos e no fundo, ter aqui um sentido comunitário de um projeto global, cultural, que é importante que a escola tenha e desenvolva, maiormente nestes nossos meios mais recônditos, onde a atividade cultural é mais intensa do que se pensa. Efetivamente, as autarquias fazem uma aposta forte na atividade cultural, nas associações locais até, mas em que a escola tem que dar aqui um contributo, nomeadamente dando conhecimento aos alunos da riqueza que o nosso meio, a nossa terra, o nosso território tem, para que a escola não seja mais um elemento de desertificação e de abandono, porque muitas vezes vemos os nossos jovens ir embora porque sonham que os grandes centros, o litoral, têm tudo e geralmente podem-se não enganados porque acabam Obrigada, Dr. Paulo, agradeço imenso obrigado. o seu contributo e até já, com licença. E para dar continuidade a esta partilha de ideias, temos connosco o Dr. João Cunha, diretor do Teatro Municipal de Bragança, que vai focar-se na programação artística e de que forma pode refletir na comunidade educativa e no território.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Começo por agradecer o honroso convite à Direção-Geral de Educação, obviamente, na pessoa da doutora Eulália Alexandre, subdiretora-geral de Educação, e da doutora Inês Falcão, que é embaixadora para a região de Bragança do Programa de Educação Estética e Artística e moderadora também deste webinar. Cumprimento, obviamente, os meus colegas oradores, bem como toda a equipa do Programa de Educação Estética e Artística, sediada em Lisboa e espalhada por todo o país, em especial os caros embaixadores, e claro também o público que nos segue neste webinar que eu entendo tão pertinente e essencial de educação estética e artística. A todos os que hoje nos veem e ouvem é porque de facto, como nós, acreditam e valorizam e promovem todos os dias o poder transformador da arte nas escolas e na sociedade. Obviamente devo destacar todo o programa de educação estética e artística, desde a sua gênese, de que, com elevado orgulho, fui também embaixador e formador, e a importância que este tem a nível nacional, mas ainda mais a nível local, especialmente em territórios de baixa densidade populacional, como é o caso do Distrito de Bragança, o distrito onde eu estou também a residir, onde trabalho, e onde muitos de nós, também o professor Paulo, que falou do Agrupamento de Escolas Macedo de Cavaleiros, e a Inês, que é embaixadora para o Distrito de Bragança. Eu não partilho esta ideia, e pegando um bocadinho no que o professor Paulo estava a dizer também, de que vivemos num território isolado, por estarmos aqui no interior de Portugal. Eu acho que, na verdade, nós somos uma porta para a Europa e para o mundo. Esta visão parece muito mais interessante do que pensarmos que vivemos na periferia, digamos assim. E agora, focando um pouco neste tema da minha comunicação, portanto, a programação artística na comunidade educativa, acrescento também aqui duas palavras que me parecem essenciais. Programação artística na comunidade educativa, mas também da comunidade educativa e para a comunidade educativa. E este aqui é o cerne da questão. Destaco ao nível do Teatro Municipal de Bragança. Durante o mês de maio, o teatro faz sempre a sessão do Teatro Aberto, ou seja, acolhe o teatro que se faz na cidade de Bragança, a nível dos agrupamentos de escolas, agrupamento de escolas Abade Bassal, Emílio Garcia, Miguel Torga e também Escola Superior de Educação do Politécnico de Bragança. E todos os anos acolhemos teatro escolar, o mês do Teatro Aberto, e acolhemos também festivais de turnas, ou seja, nesse mês não há programação com companhias externas, mas sim com a prata da casa. Este ano realizou-se online o Teatro Aberto e foi difundido, foram gravadas algumas peças, difundidas online, e culminou na última sexta-feira com um webinar também, em que participaram alunos de todas as escolas e que se intitulou Teatro Escolar, Experiências para a Vida, para nós percebermos e ouvirmos a voz dos alunos que estão no teatro escolar ou que passaram pelo teatro escolar e as marcas que isto tem na vida deles, que é extremamente importante. Relativamente à parte do serviço educativo, e portanto vindo eu da educação, sendo professor de formação e assumindo agora as funções de programador e diretor artístico do Teatro Municipal de Bragança, obviamente que o serviço educativo é, para mim, uma das peças-chave do Teatro Municipal de Bragança e da programação. Da educação pré-escolar até o ensino informal das universidades séniores, se quiserem, passando obviamente pelo ensino básico, secundário e superior e, claro, pelas IPSS também, incluindo os lares de terceira idade, ou seja, transversal a toda a sociedade, porque a educação estética e artística, na minha perspectiva e na de outros pensadores seguramente também, não se cinge ao contexto escolar formal, ela é ao longo de toda a vida. Devo destacar, para além dos espetáculos, procuramos sempre incluir na nossa programação workshops e oficinas de formação para diversos públicos escolares e para a comunidade, nas diversas áreas das artes performativas, desde a dança contemporânea, a dança clássica, a música erudita, a música urbana, o teatro. Portanto, sempre que eu programo uma companhia ou um artista, procuro que haja, paralelamente, workshops e oficinas de formação no teatro abertos à comunidade escolar e à comunidade geral, digamos assim. Oficinas, workshops, que já tivemos com diversas companhias, com o Teatro Nacional Dona Maria II, que vamos acolher esta semana também, Teatro Nacional de São João, Companhia Nacional de Bailado, Companhia Olga Roriz, Gulbenkian. Estamos a falar de algumas das companhias de maior nome neste país e, portanto, quando vem a Bragança a apresentar um espetáculo, tenho também esta preocupação do serviço educativo de fazermos oficinas de formação para a comunidade escolar e para a comunidade em geral. Depois, a ligação ao território. É óbvio que o território de Bragança também é rico e, claro, em termos etnográficos, como todos são, obviamente, procuramos também às vezes ter criações e produções temáticas ligadas ao nosso território, à sua etnografia, às gentes e às terras, usos, costumes, com datas temáticas, como são, exemplo, o Carnaval dos Caretos, ou o Mascararte, atuações das bandas filarmónicas locais ou regionais, espetáculos do Conservatório de Música e Dança de Bragança, de que há pouco também o professor Paulo falou, os festivais de turnas, o Música na Paisagem,
com o qual costumamos abrir sempre as temporadas, ou seja, temos alguns, imaginem, fazemos música descentralizada nas aldeias, debaixo de um soto de castanheiros, por exemplo, temos um quarteto de cordas a tocar Vivaldi, e é extraordinário conjugarmos o património que temos natural, também com o património edificado, com este património material que são as artes performativas. Relativamente à rentrée para a temporada de 2021-2022, devo destacar os espetáculos de dança contemporânea em setembro, sempre com workshops e oficinas para público escolar, para a comunidade, entre os quais destaco o Bichos, a partir da obra de Miguel Torga, por uma companhia extraordinária que se chama Dançando com a Diferença. É uma companhia que está sediada na Madeira e que é uma companhia que trabalha a arte através da inclusividade, ou seja, os seus bailarinos são também portadores de trissomia 21. E, portanto, esta companhia tem feito um trabalho incrível, à semelhança de outras companhias europeias, como a Amici, que está sediada em Londres, e outras pelo mundo, de inclusividade na arte e pela arte. Também esta companhia vai fazer um workshop, uma oficina de formação para professores, educadores e para monitores que trabalhem em instituições de solidariedade social, que trabalhem com pessoas portadoras de deficiência, para também poderem trabalhar a dança nestes contextos específicos de forma inclusiva. Destaco também o Bragança Classic Fest, que vai ser um festival de música erudita, da chamada música clássica, que iremos acolher em outubro, com a direção artística do Filipe Pinto Ribeiro, portanto ligado aos Dias da Música do CCB, por exemplo, com masterclasses para alunos daqui do Conservatório e também dos agrupamentos de escolas, e com concertos pelo património, alguns acordarão no Castelo de Bragança, outros no teatro, outros na Praça da Sé, enfim, também descentralizar um pouco e não acolher apenas espetáculos. Será um festival de música erudita de nível internacional, com alguns dos maiores músicos do mundo, entre os quais destaco, por exemplo, a Karen Gomio, que é uma violinista que toca normalmente na Orquestra de Sydney, com Stradivarius de 1703, que vai estar em Bragança no próximo mês de outubro. Em dezembro teremos a estreia nacional do musical a partir dos Três Porquinhos, chama-se Os Três Porquinhos, o musical, com sessões para todas as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo, ou seja, serviço educativo, obviamente, na perspectiva de espectadores. Teremos também um projeto que, à partida, iremos implementar ao longo de todo o ano letivo 2021-2022, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, com um total de 4 grandes espetáculos e mais 3 espetáculos de pequena dimensão, que irá abarcar todas as crianças do primeiro ciclo do Concelho de Bragança, cerca de 1.100 alunos, que vão também participar ativamente com uma orquestra nos momentos no Teatro Municipal. Para terminar, queria falar-vos também um pouco do SEMEAR, que é uma nomenclatura de um projeto que está em curso neste momento no município de Bragança, no Câmara Municipal de Bragança e no Teatro Municipal de Bragança, que significa precisamente Serviço Educativo Municipal Estético-Artístico, ou seja, criar um serviço que congregue todos os equipamentos culturais municipais do Concelho de Bragança e criar aqui um serviço educativo integral e integrado, obviamente, ouvindo todos e convocando as escolas, os centros de formação, o conservatório, todas as instituições devem ser ouvidas naquilo que são as linhas temáticas de programação de serviço educativo do Teatro Municipal de Bragança, neste caso, e também de outros equipamentos tutelados pelo município de Bragança, que tem apostado fortemente também na cultura. Como sabem, os teatros municipais estão agora a ser regulamentada a rede de teatros e cineteatros municipais e, portanto, obviamente que todo o orçamento dedicado à cultura tem agora sido sustentado pelos municípios e, portanto, pela aposta clara na cultura. Portanto, de forma muito resumida, há uma forte preocupação da parte do Teatro Municipal de Bragança e da minha em concreto enquanto programador do serviço educativo e da educação estética e artística. Obviamente que também para este SEMEAR, para este serviço educativo municipal estético-artístico, serão também convocados o Programa de Educação Estética e Artística, e claro, através da DGE, poderá também ser uma instituição, uma entidade, um programa que vai integrar este serviço educativo municipal nas diferentes áreas que o PEA tão bem desenvolve: a dança, a música, a expressão dramática e as artes plásticas. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Dr. João, e agradecemos imenso o seu contributo. E agora vamos passar a palavra já ao Dr. Levi Leonido, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Departamento de Artes, que nos vai falar da educação artística na formação inicial de professores.
Olá, boa tarde a todos, cumprimento todos o painel e agradeço o convite. Eu vou só apresentar aqui muito rapidamente uma ou duas ideias gerais do que é possível ou que pressupõe-se fazer nestas áreas, que, como todos sabem, nomeadamente no ensino pré-escolar, o universo das expressões artísticas tem que obrigatoriamente dialogar entre elas, num contexto de interdisciplinaridade e depois no primeiro ciclo e nos outros ciclos de uma forma mais fragmentada, mas isso não quer dizer que não devam, não possam, ou quase que não seja moralmente obrigatório que assim dialoguem. Estas cadeiras, ou estas unidades curriculares, como também as outras unidades curriculares, num formato que eu a seguir depois terei a oportunidade de vos mostrar. Passo aqui só a apresentar duas ou três fotografias que eu trouxe aqui para partilhar convosco. E quando estamos a falar nas expressões artísticas e quando falamos também no território, eu gosto sempre de perceber que as unidades curriculares e os programas devem ser debatidos e discutidos. Não tenho programas pré-feitos, nunca tive em 26 anos de atividade. Então, quando falamos nomeadamente na área, é a minha área que é a didática das expressões artísticas, eu até chamo de didática integrada das expressões artísticas, melhor dizendo, de confluírem aqui as várias expressões e pegar, de facto, nas pessoas, nos autores dos territórios e depois também nas estruturas dos territórios. Eu rapidamente aqui colocava só uma ideia geral, eu coloquei ali Mesa, que é um método próprio que eu criei em 2006 para poder trabalhar as coisas dentro de uma perspectiva validada naturalmente cientificamente, mas dentro da minha perspectiva, uma perspectiva dialogante entre as artes e também entre as outras. E apresentava-vos aqui uma das ideias que, por exemplo, numa unidade curricular que nós fizemos, que a palavra era, a unidade de discussão era o tempo, e selecionamos uma série de palavras à volta do tempo, para descobrirmos como é que iríamos fazer o programa e como é que ia ser aquele semestre. Depois reduzimos daquelas palavras para muito menos, até que chegamos à palavra-chave que era eternidade. Chegamos à palavra-chave eternidade e eu fui aqui, peguei num trabalho que foi feito em 1991 numa aldeia de Parada de Pinhão, no concelho de origem do Miguel Torga, e percebi-me claramente que as pessoas dali, os próprios, os nativos, os não, os que vinham de fora, as pessoas que estavam na escola e até às vezes mesmo os próprios colegas desconheciam muito da obra poética de Miguel Torga, conheciam mais o espectro diarístico de Miguel Torga e não conheciam propriamente ou aprofundadamente, ou até às vezes simplesmente desconheciam. E então peguei naquela estrutura toda, nas crianças, desde o primeiro ciclo até aos alunos numa aldeia com 300 habitantes, todos eles dos vários ciclos de ensino, e gravamos um CD, escolhemos 10 temas, fomos para o estúdio, gravamos um CD e, portanto, em 1991 musicamos já com alguma irreverência os poemas de Miguel Torga, e depois a partir daqui, se a palavra era eternidade, a unidade curricular era a didática integrada das expressões, pensamos, então será difícil, ou poderá ser assim feito, eu vou pedir a uma bailarina profissional para dançar este poema, mas ao mesmo tempo também, a Susana Figueiredo no caso, eu poderia também pegar aqui, ao lembrar-me de um escultor, neste caso pedras até do Túnel do Marão, que são difíceis de esculpir, do Paulo Duarte, e pedir para ele esculpir este poema, ou podia, nomeadamente, pedir a um pintor, ao Jorge Marinho, para pintar esse poema, ou podia ao Manuel João Vieira para cantar esse poema, ou ao Vítor Norte para dizer esse poema, ou ao João Barros Oliveira para, com o universo de construção que ele faz de esculturas sonoras a partir do lixo, ou verdadeiras obras de arte, será que eu posso pedir a esta pessoa para interpretar este poema dentro do universo sonoro, estético dele? Ou poderei pedir ao Marco António Del Carlo para fazer realizar um pequeno filme à volta deste poema? Claro que eu posso fazer. Se a ideia era eu jogar com todo este universo, nós criamos o conceito, preparamos, trabalhamos, e depois isto redundou num espetáculo que envolveu não só a academia, como envolveu outros parceiros, como envolveu, como vocês viram, artistas, alguns artistas que eram professores naquela altura da Universidade Trás-Mundial de Douro, e portanto, o que é que nós quisemos fazer? Quisemos dar a conhecer a obra poética, inicialmente, quisemos depois envolver as áreas artísticas, a maior número delas, criar um conceito e levá-lo. É um teatro lindíssimo também, o Teatro Ribeiro Conceição, numa sessão pública onde mostramos aquilo que nos propusemos fazer. Outro exemplo que eu poderia dar, por exemplo, neste caso, de pegarmos um poeta daqui e dá-lo a conhecer. Noutro caso,
por exemplo, um simples desenho quando os nossos alunos vão para contexto de estágio, um simples desenho num papel de cenário, quando, como já dizia o Arno Stern, quando não sabemos o que há para fazer para dar uma aula, é dar um pincel a uma criança, que a criança vai nos ensinar a dar a aula ou a guiar-nos. Então nós fizemos um desenho coletivo, uma pintura coletiva, perdão. Depois sem mais explicações, trouxemos esse papel para esse desenho, essa obra, para a sala, e dessas pinturas, desses traços, do que estava lá, esboçado ou não, melhor ou pior, retiramos daí palavras, e daí dessas palavras começamos a juntá-las e a criar frases, e depois começamos a fazer versos, e a ver o que é que estava lá, etc., até que descobrimos que naquele desenho conseguíamos daí retirar 8 pequenos textos que poderiam ser musicáveis. Então, numa unidade curricular que dialoga também com este universo das didáticas, a expressão musical, neste caso para professores, para educadores e para outros ciclos de ensino, musicamos esses temas, gravamos esse CD, damos esse CD e esses temas, devolvemos às crianças que o desenharam, mas não contentes com isso, no ano a seguir, na unidade curricular a seguir, esses temas desembocaram na feitura de um teatro musical para as crianças, e voltamos a chamar aquelas crianças e outras crianças em 2 sessões contínuas no Teatro Vida Real, com 500 espectadores por cada uma delas, e chamamos também para verem, sem grandes explicações, mas para verem que os seus desenhos se tinham transformado em alguma coisa maior. Mas não contentes ainda com isso, dentro das questões do território, falamos aqui com o Conservatório em Amarante, com o Centro Cultural de Amarante, e desafiamos o maestro e os seus alunos a pegarem aqueles temas simples, naturalmente feitos por nós, musicados por nós, e transformá-los ou colocá-los no seu trabalho dia-a-dia do ensino dos instrumentos. Então, durante aquele tempo, aqueles alunos estiveram a trabalhar esses temas e depois vieram devolvê-los em um pequeno concerto com os seus meninos que estavam a aprender, com os professores, com os instrumentistas, e vieram devolver este trabalho outra vez aos alunos. A próxima etapa é fazermos um videoclipe desses desenhos. A pergunta que fica é: quem foi o compositor destes temas, não é? De todo este trabalho? Quem foi que escreveu a peça e quem foi que escreveu ou compôs as músicas? Foram as crianças, foi o desenho. Mal ou bem, de forma mais aprofundada ou não, nós podemos fazer uma viagem pela coisa mais simples, e uma coisa mais simples de terminar todo o trabalho que eu faço num semestre, num ano, em 5 anos, em 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos, o que for. Temos é que ter uma capacidade, na minha opinião, de sermos capazes, a partir de projetos principalmente aplicados, colocar em articulação e valorizar muitas sinergias internas e não dos parceiros, das pessoas do território, dos nossos alunos, de tudo quanto nós pudermos aglomerar aqui num projeto mais amplo. Para terminar, que eu não sei como é que está o meu tempo, mas provavelmente falta muito pouco, eu diria aqui que a estrutura de 26 anos associada da minha carreira profissional alicerça-se de facto neste método interdisciplinar que está aqui, que se chama Mil-Mesa, que se resume no fundo a colocar a partir de uma das artes, fazer o diálogo entre as disciplinas artísticas e depois fazê-las dialogar com outras, não é? Ao longo dos anos eu fui patenteando, ou seja, colocando em artigos científicos ou em eventos científicos algumas denominações que foram decorrendo da nossa prática, como aqui o LCI, que comumente nós chamamos Low Cost Investigation, ou investigação low cost, que é os eventos que nós fazemos a custo zero, não é? com materiais, com perspectivas ecológicas e sustentáveis, como a Share Talk, que no fundo são conversas à volta de uma cadeira com matemática, que também tem, para além das intervenções de investigação, de ciência, também tem performances artísticas, etc., das mais variadas, como esta de fazermos uma gestão por projeto, mas um projeto aplicado, como vocês viram. Eu não uso exames, não sou apologista das frequências nestas áreas, não avalio efetivamente por projeto. E uma última, que eu acho bastante interessante, que é um último termo que nós fomos construindo em sala de aula, no diálogo normal entre pares e não só, a didática expressiva proximal, ou seja, estamos a desenvolver de forma experimental um sistema
simpático, que é, vamos dar um exemplo, numa unidade curricular dividida em vários grupos, tem temáticas que vão abordando e aprofundando comigo durante a aula, durante os semestres, mas também é desafiado depois uma pessoa externa, um especialista, uma pessoa que já viveu aquilo, para como se fosse uma peça, estarmos a tocar uma peça em vez de 2 mãos a 4 mãos, e pomos aqui nesta relação um bocado, de certa forma, vigotskiana do tema da relação proximal, intergeracional, entre o aluno mais novo e o outro que é ligeiramente mais velho, entre o pai e o filho, entre o aprendiz e o mestre, entre a pessoa que está em formação e que já está formado, aquele que já viveu as coisas, aquele que já experimentou e que pode dizer, olha, eu já fiz essa experiência, mas provavelmente não correu. Isto depois desemboca em seminários ou simpósios, ou não só espetáculos, mas também em simpósios como vão existir de investigação em arte, ou em congressos em que nós fazemos as apresentações em que estão os alunos, eu e o especialista que é convidado para cada um dos temas, para pormos aqui a dialogar. Eu termino, sim, pronto, e por fim, só a chamada de atenção que eu faria é, há aqui sempre uma visão entre duas questões bastante importantes que eu acho que não serão para este seminário, mas para este webinar, mas para um próximo. O caminho que as artes podem fazer entre elas, ou uma coisa que eu defendo é a forma como elas podem ser integradoras e complementar de outras. Eu não me choca nada que as disciplinas artísticas, as expressões, possam ser veículos privilegiados de resolver situações e de complementar outras aprendizagens em outras matérias e outras áreas de saber. Obrigado e peço desculpa por ultrapassar o meu tempo. Não, obrigada a nós. Apresentam-nos aqui diferentes projetos multidisciplinares que podemos inclusive ter a nossa mão e depois conversarmos e vermos como é que nós podemos aplicar também nas nossas escolas. Obrigado, doutor Levi. E agora neste momento vou passar a palavra à doutora Ana Paula, professora do primeiro ciclo, adjunta do diretor do agrupamento de escolas de Mursa, que nos vai falar em contexto a realidade escolar de Mursa. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos na pessoa da doutora Eulália e cumprimentar também os participantes que nos acompanham neste webinar. Agradecer o convite que me foi endereçado em meu nome pessoal e em nome do agrupamento de escolas de Mursa. Quando nos foi endereçado o convite para aderirmos ao programa de Educação Estética e Artística, este foi imediatamente aceite, porque estamos conscientes da importância que a educação artística pode assumir na formação estética, crítica e social dos alunos. Por outro lado, encaramos a formação em educação estética e artística como o veículo que facilitará a persecução dos princípios educativos do agrupamento, nomeadamente a promoção da educação para a liberdade, a autonomia e responsabilidade, a promoção da educação para o desenvolvimento integral, entre outros. Como se refere no próprio documento, o perfil dos alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. E queremos que essa construção e sedimentação começa no conhecimento de si e das suas raízes, nas suas mais diferentes expressões. E queremos também que a aquisição de competências nas diferentes dimensões artísticas são fundamentais para a formação do aluno enquanto pessoa e enquanto cidadão. Posto isto, foi lançado o repto aos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, que foi aceito por todos os docentes, o que desde logo se constituiu como uma mais-valia, porque estando todos envolvidos na formação, foi gerador de uma dinâmica potenciadora da aplicação prática dos conteúdos e metodologias na sala de aula. Implementou-se um espírito de colaboração e cooperação e favoreceu muito o clima escolar. Os docentes, conscientes da importância da educação estética e artística para a formação holística das crianças, sentiram esta formação como uma luz, uma lufada de ar fresco, pela sua pertinência, oportunidade e necessidade. Posteriormente foi também desenvolvida a formação estratégias de intervenção cultural em contexto escolar, desta vez alargada a professores de outros ciclos. Ao longo da formação foram explorados e experienciados diversos conteúdos das mais diferentes áreas, música, teatro, dança, artes plásticas, e que foram horas de formação riquíssimas e práticas que puderam ser implementadas e experienciadas nas salas de aula com os alunos, e esta dinâmica
continua ativa, continua a haver muita articulação e partilha entre ciclos e continua a acontecer a realização de inúmeras atividades pelos diferentes grupos de turma. São disso exemplo os jogos rítmicos, os jogos dramáticos, os inúmeros trabalhos em 3 dimensões, a fruta com arte, o estudar é divertido, os diferentes projetos relacionados com o ambiente e congregam as diferentes disciplinas, como o projeto das abelhas, o projeto Ser Artista, que é desenvolvido pela educação pré-escolar e que pretende que os alunos contactem com diferentes estilos de pintura, música e dança, promovendo visitas presenciais quando possível ou visitas virtuais a museus, a concertos, a recitais. E este projeto tem sido muito interessante e muito entusiasmante, quer para as crianças, quer para as famílias. Mesmo no inglês, na disciplina do inglês, os alunos construíram fantoches para a dramatização de uma história e depois aproveitaram esses fantoches para construir um jardim de primavera, em que eles depois construíram outras personagens para enriquecer o seu jardim. Portanto, continua a ser muito frequente a realização de algumas das atividades que foram experienciadas durante a formação e que são de muito agrado dos alunos. Eles próprios têm recriado e reinventado algumas dessas atividades. Saliento também que durante a formação foi criado um grupo do WhatsApp onde estão os formandos e os formadores e que visava a troca de experiências e sugestões de atividades e que continua muito ativo, e aproveito para agradecer às formadoras as excelentes partilhas que têm feito e as excelentes sugestões de atividades que continuam a apresentar-nos. A ligação mantém-se também pela participação dos nossos alunos em atividades como o Dia Internacional do Jazz ou a comemoração do Dia Internacional dos Museus. Apesar do ano atípico que vivemos, as dinâmicas não se perderam, antes se reinventaram. Mesmo no ensino à distância continuaram a ser realizadas inúmeras atividades como a landarte, os desenhos ao som da música, as colagens e construções com diversos materiais, com a colaboração entusiasmada das famílias. Constata-se, portanto, uma maior diversidade de atividades, uma maior interdisciplinariedade. Enquanto elemento da direção, é gratificante observar o entusiasmo com que as colegas continuam a partilhar experiências, observar o seu envolvimento. Continuem assim. Frequentar a formação relembrou-nos como é fácil articular conteúdos de diferentes disciplinas, de diferentes áreas curriculares, diferentes estratégias de abordagens de conteúdos, como podemos adaptar materiais e instrumentos, como despertar a curiosidade. Não é necessário saber tocar um instrumento ou ter instrumentos e materiais específicos. Podemos usar os mais diversos materiais e usar o nosso principal instrumento, que é o nosso corpo. A formação evidenciou também como são importantes as práticas artísticas para potenciar a concentração, a predisposição para o trabalho, a desinibição. No fundo, é colocar as artes ao serviço do crescimento da criança. As expressões artísticas estiveram sempre interligadas com as restantes disciplinas e, para os casos em que tal ainda não acontece, urge recuperar essa interligação. Não podemos ter dilemas, não pode haver dilemas, tem que haver esta interdisciplinaridade. Ao longo dos últimos tempos, sentia que a abordagem nas áreas artísticas carecia de se fazer um pouco mais e um pouco melhor e um pouco diferente. E a partir da formação, isso foi possível. Mostrou-nos que é possível fazer, como fazer. Basta deixar as amarras da disciplina e navegar no mar do currículo com as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno como horizonte. Como bem nos foram lembrando os formadores, as áreas abordadas na formação complementam-se e entrecruzam-se, quer entre si, quer com as diferentes disciplinas curriculares. A mim, como certamente a todas os colegas que partilharam comigo a formação, ajudou-me a refletir, a redirecionar, a relembrar conteúdos e decididamente a melhorar as práticas, assegurando um ensino de qualidade aos alunos, gerando transformação e impacto no contexto profissional e escolar
e gerando mudanças relevantes e pertinentes e impactantes para toda a comunidade escolar. Foi também importante para nos mostrar as diferentes pedagogias mais inclusivas e diferenciadas. As vantagens do ensino através das áreas artísticas como pontes para caminhos de aprendizagens significativas são não só pelas competências que podem ser adquiridas, mas também pela grande potencialidade como meio de articulação de saberes e que podem ser o ponto central para a articulação de todas as outras áreas como uma nova estratégia de ação. Ficamos a aguardar a continuação da formação. Obrigada. Muito obrigada a nós, doutora Ana Paula, pela forma como nos colocou, inclusive no território da Escola de Mursa e uma mais-valia que, logicamente, foi a formação. E como eu não posso agora perder algum tempo, tenho mesmo que passar, e porque, sem dúvida, estamos na era digital, convido o doutor António Moreira, professor da Universidade Aberta e diretor da Delegação Regional do Porto, que nos apresente o seu ponto de vista acerca da educação artística no digital. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar todo o painel e todos aqueles que nos estão a ouvir e, obviamente, fazer um agradecimento muito especial à embaixadora, à minha amiga Inês Falcão, que tem sido, de facto, um motor fundamental para aquilo que é o desenvolvimento e a relação entre a arte e a educação. Portanto, é um imenso prazer estar aqui digitalmente a falar um pouco sobre esta questão que me parece extremamente pertinente da educação artística no território. Eu obviamente não vou fazer uma abordagem semelhante àquela que foi feita pelos meus colegas de painel, mas vou essencialmente falar um pouco sobre o que é esta realidade da educação artística no território. E eu queria aqui acrescentar esta visão uma visão mais abrangente do ponto de vista do que é isto do território. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é importante nós pensarmos efetivamente que hoje, quando nós falamos em educação digital, quando nós falamos em ecossistemas de educação digital, daquilo que é a educação a acontecer em diferentes ambientes e diferentes territórios e geografias, nós temos que pensar efetivamente que o território não se reduz à sua dimensão da geografia física e tem de facto aqui uma amplitude que pode ser dada por estas geografias virtuais e por estas geografias digitais. Quer dizer com isto que, obviamente, que a arte e a educação artística que se pode desenvolver, por exemplo, em Trás-os-Montes, não tem que ficar reduzida à área geográfica de Trás-os-Montes. Ela perfeitamente pode ser transportada para a rede e pode efetivamente tornar-se numa realidade acessível a todo o mundo e, portanto, estando na rede digital, deixa de ser algo que está limitado do ponto de vista geográfico. Portanto, a minha abordagem é essencialmente no sentido, efetivamente, nós percebermos que neste momento temos aqui uma oportunidade, até como dizia a professora Ana Paula, de reinventar dinâmicas e de pensar em novos ambientes para a própria educação artística se desenvolver. E, de facto, os ambientes digitais são ambientes que nos dão, digamos assim, soluções e dão-nos configurações diferentes desta mesma realidade. E, portanto, a esse nível, a própria pandemia trouxe-nos, de facto, aqui outras oportunidades e criou alternativas para que a arte e a educação artística continuasse a existir, obviamente que limitada no seu espaço geográfico da sua dimensão física, procurou outras alternativas e os espaços virtuais acabaram por aparecer e acabaram por, obviamente, trazer aqui outras soluções. Isto também não é novidade, obviamente, relativamente àquilo que são iniciativas relacionadas com os museus virtuais, com aquilo que é iniciativas como o Google Art Project, mas claramente com a pandemia houve aqui, tal como na educação, uma aceleração do ponto de vista daquilo que eram projetos muito sustentados pelo próprio digital. E a esse nível eu parece-me muito importante cada vez mais pensar nestas realidades, no plural, e não no sentido de nós estarmos a tentar substituir uma realidade por outra. Portanto, a realidade de uma educação artística no território físico tem sentido, como tem sentido a educação artística no território virtual e no território digital, até porque
este território físico, esta educação artística pode ser exponenciada e pode ser potenciada depois pela educação virtual, porque nos traz outras perspectivas, porque nos traz outras visões, porque nos consegue aproximar, consegue combater distâncias, porque quando nós estamos a falar, obviamente, de museus e daquilo que é expressões artísticas em diferentes partes do mundo, através de projetos com esta dimensão, nós claramente, através das realidades imersivas, de realidades aumentadas, nós conseguimos ter outras visões e uma proximidade que seria impossível de conseguir. Isto no que diz respeito quer a museus internacionais, com alguma expressão e do ponto de vista daquilo que é a sua expressão mundial, como aquilo que pode ser uma expressão mais regional, que pode ter uma outra visibilidade com esta dimensão. Eu queria só passar-vos rapidamente aqui 2 ou 3 diapositivos para perceberem um pouco também aquilo que eu estou aqui a tentar transmitir-vos de uma forma muito rápida, e o desafio foi esse também, em cerca de 10 minutos apresentar um pouco estas ideias, e há autores de facto que dizem que o futuro da educação está em linha, está em rede, está online, está na dimensão virtual. Eu não defendo esta ideia, e, portanto eu apresento esta frase, mas é para percebermos também que o futuro da educação artística e nas outras suas áreas está, obviamente, numa educação mais on-life, ou seja, uma educação que acontece na vida, que acontece offline, no território físico e que acontece na virtualidade destes territórios que podem ser tridimensionais, que podem ter eventualmente 4D e que, de facto, nos levam para uma visão nova deste novo século XXI. E, portanto, é nesse sentido também que eu gostaria que vocês vissem esta imagem no sentido de nós pensarmos os territórios possíveis para a educação artística. E, portanto, nós quando estamos a falar, quer nesta dimensão dos ambientes, quer daquilo que possa ser o potenciar de diferentes expressões do ponto de vista da aprendizagem para esta área, nós podemos estar a pensar numa perspectiva daquilo que é uma educação que pode desenvolver-se claramente na dimensão do desenho digital, onde existem softwares para trabalhar estas dimensões dentro de uma sala de aula física, não anulando aquilo que obviamente também tem a ver com o trabalho que é feito de forma analógica, pensando em dimensões fora das 4 paredes, dos ambientes da sala de aula de face a face, e pensando em projetos como o Google Arts Culture, ou pensando efetivamente nesta nova experiência imersiva que agora até está no Porto relativamente àquilo que são experiências a 360 graus, em que nos mostram a realidade daquilo que foram o trabalho de artistas como o Miguel Ângelo e como o Da Vinci. E, portanto, a esse nível é muito interessante pensar nesta dimensão e foi interessante, basta vocês fazerem uma pesquisa para perceber o facto de haver a necessidade, e a própria pandemia trouxe isso, de haver a necessidade de continuar a ter a possibilidade de frequentar e de pensar num ecossistema que não está fechado sobre a própria escola, de pensar num ecossistema onde os museus têm o seu espaço, os museus físicos, onde as bibliotecas, sejam escolares ou não, têm o seu espaço, ou seja, onde todos estes espaços têm, digamos assim, uma necessidade de existência fundamental e onde aparecem, por exemplo, estas questões relacionadas com os ambientes de laboratórios virtuais de 4D, e uma pesquisa que basta vocês fazerem, como eu vos disse, mostra claramente este projeto que tem uma dimensão internacional e que nos apresenta até em Portugal aquilo que é alguns museus, alguns locais de interesse patrimonial e histórico fundamentais para aquilo que é a realidade da arte portuguesa, de nós vermos e conseguirmos sentir e até conseguir ter uma outra perspectiva sobre o que é esta nova realidade. E atenção, quando eu falo na nova, não falo na eliminação da antiga, falo exatamente naquilo que é a possibilidade de ter uma nova perspectiva, uma nova visão. Eu queria-vos mostrar também este exemplo da Capela Sistina, e portanto aqui nós sabemos que é fundamental cheirar a Capela Sistina, é fundamental ver, sentir, olhar em loco estes monumentos, aquilo que é uma arte mundial com uma expressão extraordinária, mas também é muito interessante, através destas visitas virtuais, conseguir ter uma nova perspectiva, conseguir voar
através destas perspectivas 3D e conseguir estar focado e em cima destas imagens e vocês quando fazem esta imersão e quando têm uma possibilidade, por exemplo, de fazer aproximações desta natureza e de subir e de ver com pormenor algumas obras e de conseguir fazer esta navegação mais linear, é extraordinário de facto como é que nós conseguimos ter outra visualização através deste tipo de obras. Eu trago-vos este exemplo da Capela Sistina e outro que eu acho de facto extraordinário. Eu já tive a oportunidade, felizmente, de ver o museu em Figueiras do Dalí e é interessante como é que nós depois conseguimos ter essa perspectiva de ver efetivamente esse museu, mas depois como é que nós conseguimos ter uma nova perspectiva quando nós entramos ou quando nós entramos de facto nestas novas realidades como este museu que nos permite, do Dalí, que nos permite ter estas novas dimensões. Queria-vos mostrar aqui também outro exemplo muito rápido daquilo que podemos até ver e fazer, não apenas numa lógica de museus virtuais e destas viagens espaciais, mas também perceber exatamente que existem possibilidades de agora trabalhar artisticamente com a própria realidade aumentada e é interessante até perceber como é que existe um certo hibridismo entre aquilo que possa ser uma realidade analógica e uma realidade virtual, quando as próprias crianças estão a desenhar naquilo que é um papel e através de uma caneta, digamos assim, mais analógica e da realidade biológica e que depois isso aparece num tablet de uma forma digital e de uma forma virtual. É verdadeiramente espantoso como é que nós aqui podemos ter esta realidade combinada, articulada e que não passa pela anulação e, portanto, não interessa se nós estamos numa realidade offline ou online. É interessante perceber exatamente, e isto vai ser o grande desafio da escola e daquilo que possa ser também esta dimensão da educação artística, como é que nós conseguimos articular estas mesmas realidades destes territórios e que amplitude é que isto pode dar, porque obviamente eu não tendo a possibilidade de ir a Trás-os-Montes ou não tendo a possibilidade de ir a Bragança, como é que nós conseguimos arranjar simuladores, como é que nós conseguimos efetivamente ter aqui uma outra forma de visualizar e permitindo aguçar até a própria curiosidade depois para conseguir ir até às zonas e ver essa outra perspectiva. Portanto, quer na perspectiva que eu mostrei destas realidades virtuais, daquilo que é a importância, e obviamente isso já foi sublinhado pelos meus colegas relativamente à importância do desenvolvimento de uma educação artística, aqui é perceber também um pouco como é que eu consigo desenvolver esta educação artística em territórios, por um lado, digitais, com determinados softwares que podemos trabalhar nos diferentes níveis de ensino e que fazem esta articulação entre o digital e o analógico, e como é que nós podemos fazer visitas virtuais para aquilo que é uma arte mundial, para aquilo que é uma impossibilidade em determinadas alturas de conseguir efetivamente conhecer essas mesmas realidades, mas a partir destas virtualizações, daquilo que é a aproximação com estas novas realidades, nós conseguimos ter aqui uma outra dimensão, uma dimensão que não tem que ser melhor, nem tem que ser pior, mas tem que ser uma outra dimensão que permite ter uma outra perspectiva sobre a própria arte e, portanto, nesse sentido, parece-me que claramente não, e estes diálogos podem ser de facto depois sair desta dimensão regional para ir para uma dimensão nacional, até porque a rede permite isso. E, portanto, esta ideia que nós vemos muito desenvolvido pela própria Comissão Europeia e por os planos de transição digital que estão muito presentes, quer na realidade portuguesa, quer na realidade europeia, tem aqui também uma área extremamente interessante na zona da educação artística, porque pode perfeitamente também ser articulado nesta criação do tal ecossistema de educação digital, ou seja, enriquecido com a educação digital, onde as diferentes dimensões da educação artística, seja a dimensão do cinema, seja a dimensão do teatro, seja da pintura, seja da escultura, têm aqui de facto também um espaço próprio para atuar do ponto de vista daquilo que é o seu território de eleição e, portanto, deixando essa ideia do espaço sacralizado,
obviamente que nós achamos que pode ser o território biológico e físico, nós temos que pensar também que este território, se calhar menos relevante, hoje em dia pode ter um espaço também importante e, portanto, que do ponto de vista complementar pode perfeitamente manifestar-se nestas diferentes dimensões. Portanto, acho que era isto em 10 minutos, era a ideia forte que eu queria sublinhar, era esta possibilidade do própria realidade da educação artística ter um espaço daquilo que é o espaço para a própria educação digital e manifestar-se através dos aplicativos, destes ambientes, destes softwares que estão disponíveis e da riqueza da realidade virtual aumentada, da realidade virtual tridimensional que está aí e que cada vez mais tem ganho um espaço muito importante naquilo que é a educação para o século XXI e para aquilo que nós queremos construir de uma educação de qualidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. António Moreira. E para concluir agora as nossas intervenções e em termos de conclusão eu só queria deixar-vos aqui apenas uma reflexão. Que é necessário que a escola contribua para a formação integral e harmoniosa dos alunos, fortalecendo o pensamento autónomo, complexo, multidisciplinar, de forma criativa e crítica, no sentido do aluno se autoconstruir como um cidadão flexível à experimentação e à partilha num espaço pluridisciplinar. Através da exploração de projetos nas diversas linguagens artísticas, promovendo novas formas de olhar, ver e pensar. Não posso deixar de fazer referência ao que está plasmado no PASSEO. As humanidades hoje têm de ligar educação, cultura e ciência. O processo da criação e da inovação tem de ser visto relativamente ao poeta, ao artista, ao artesão, ao cientista, ao desportista, ao técnico. Em suma, à pessoa concreta que todos somos. Agradeço mais uma vez aos convidados pela excelente partilha do conhecimento e a todos os docentes pela disponibilidade. Espero que tenha sido um momento proveitoso para todos. Obrigada, doutora Eulália Alexandre, por ter estado connosco, subdiretora-geral da Educação, e obrigada, doutora Carla Rosa, coordenadora do Programa de Educação Estética e Artística. Feliz Dia da Criança.